Hello, my sunflower, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre os números em inglês. Se você ainda não sabe falar sobre os números, fique aqui comigo até o final desta aula que você vai aprender. Eu estou aqui com um arquivo onde mostra os números de 0 a 1000 e eu vou te ensinar a pronúncia e a escrita. Então eu vou ler e você repete depois de mim. Começando pelo número 0, que muitas pessoas esquecem de ensinar, sempre começa pelo 1, mas o 0 existe, precisamos ensiná-lo também. Existem duas formas de pronunciar o 0. Eu vou te ensinar a primeira, que é zero. Repita depois de mim. Zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são os números de 0 a 10. Vou te explicar algumas coisas aqui. Primeiro, no número 3, nós colocamos a língua entre os dentes para falar o som do TH. Então, não é free nem tree. São outras palavras em inglês. Não é T nem F. É o meio termo, que fica three. Three. Se você tiver dificuldade para pronunciar esse som, não tem problema, é um som novo para nós que falamos português, então você vai se adaptando conforme o tempo passa. Mas a ideia é colocar a língua no meio dos dentes e assoprar. Three, ok? Eu falei para você que existem duas formas de pronunciar o 0, eu vou te ensinar a segunda forma daqui a pouco. Então, esses são os números de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos ver os números de 11 ao 19, ok? Repita depois de mim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E esse finalzinho tem um som suave, teen, que significa adolescente em inglês. Então, esses são os números do 11 ao 19. Agora, quando nós entrarmos na casa do número 20, da casa da dezena, nós vamos pronunciar o finalzinho de um jeito diferente. Eu vou ler para você e você repete. O número 20 nós falamos 20, 20 e por diante. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esses números que terminam em TY têm um som de como se fosse um espirro. T, T. Diferente da casa do adolescente, que é teen, mais suave. Enquanto da casa da dezena é T, mais curto. T. E o que eu quero ensinar para vocês? Lari, como é que a gente fala número composto? Por exemplo, o número 23. 23. 34. 34. É só você falar primeiro o número da casa da dezena e depois o número do 1 ao 9, ok? É assim que nós falamos números compostos. Agora, vamos falar da casa da centena. Eu vou te ensinar como é que se fala o 100 e depois como combinar os números 130, 143, ok? Para você falar o número 100, você vai falar o número do 1 ao 9, dependendo se for 100, 200, 300. E os dois zeros aqui do final, nós chamamos de hundred. Hundred. Repita, hundred. Isso, muito bem. Então, por exemplo, 100, número 100. 200, 200. E assim por diante. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. É claro que tem uma forma mais americanizada de falar 100,
mas eu tô te ensinando uma forma mais acessível, uma forma mais perto do português para não dificultar a sua pronúncia. A ideia não é tornar o número algo muito difícil para você falar, mas algo acessível. Por isso que eu falo 100, ok? E a casa do milhar, nós vamos também falar o número do 1 ao 9, e os 3 zeros aqui nós vamos chamar de thousand. E aí agora eu vou ensinar você como você vai combinar os números. Mas antes de eu te passar alguns exercícios para a gente praticar, eu vou te explicar o seguinte. Quando você for ler número de casa, número de telefone, a tendência é que você fale o número direto, número por número, e não, por exemplo, 173. Aqui a gente fala 173, mas em inglês, quando nós vamos falar número de casa, de telefone, nós falamos número por número. Por exemplo, 173. Igual fala telefone, 998, 997. Em inglês também nós vamos falar número por número e não o número completo. Ficou claro? Então, por exemplo, se eu vou falar 173, eu vou falar 173, 173, tá? Mas aqui vem uma observação. Lembra que eu falei para você que nós chamamos o número 0 de zero? Zero. Ele vai ter um outro nome quando nós estivermos falando de sequência de números. Se eu estiver falando uma sequência de número que tem o 0, eu vou chamar o 0 de ou. Ou, por exemplo, 103, 103. 103. Tudo bem? Só que aqui também vai uma outra observação importante. Se nessa sequência de números tiver uma letra, aí eu vou ter que chamar o 0 de zero. Por quê? Porque ou é a letra O em inglês. Quando estamos falando número, a gente fala direto. 103, 104. Mas se tem um número ali presente, se tem uma letra junto desse número, aí eu falo 103A, por exemplo, a letra A. Para não confundir o 0 com o O. Então, se for só número, você fala ou, mas se for número com letra, você fala zero, tá bom? Muito importante. Agora que nós estudamos os números, vamos fazer alguns exercícios para praticar. Então, vamos lá, vamos fazer alguns exercícios. Primeiro número aqui que eu tenho é o 139, que eu já deixei respondido aqui para você. Que 139 em inglês nós vamos montar igual a gente viu aqui na nossa lista. Primeiro vamos falar o 100, que é 100, por isso que tem aqui 100. Depois vamos falar o 30, que é o 30. E depois o número 9, que é o número final, 9. Por isso o número 139 em inglês vai ficar 139. Vou pedir para você pausar esse vídeo agora e responder os próximos números, e depois que você terminar, você coloca o vídeo novamente para eu corrigir junto com você. Vou fazer os exercícios aqui, assumindo que você já respondeu na sua casa para corrigir. Número 42, nós vamos falar primeiro 40 e depois o 2. Como que fica 40 em inglês? 40. Então, nós vamos colocar 40 e o número 2, número 2. 42. E no inglês não tem esse negócio de E. 42. Não, é 42. 42. 42. 2025, como é que vai ficar? 2025. Então, como é que fica o 2000? Vamos lá. Eu sei que 1000 é thousand. Então, 2000 é só colocar o to aqui. Vai ficar 2000. E o 25? O 20, como é que fala o 20? 20. 25. 2025. 2025. Número 78. Vamos ver aqui. O 70. 70. Vamos lá. 70. E o número 8, como é que fica? 78. Muito bem. Lari, aqui na casa do 2025, no lugar do 0, eu coloco o quê? Nada. É só você ir direto. 2025. Porque não tem nenhuma centena aqui nesse número, ok? Número 106. 100, igual a gente fez aqui em cima. E o número 6. 106. Então, tá vendo que para compor os números é uma coisa super tranquila. Basta você respeitar cada casinha. 2000, 2000.
Na casa da centena, se tivesse aqui o número 100. E vai assim por diante, do 1000, do 100, depois para a dezena e depois para o número final. É assim que você faz e escreve os números em inglês por extenso. Tudo bem? Por que eu ensinei essa dinâmica para você? Porque é importante que tudo que você aprenda, você aplique. Aqui é um lema aqui da She-Speaks School, a minha escola de inglês para mulheres, de que tudo que você aprende, você precisa praticar. Se você não pratica, você não aprende. Por isso que em todas as aulas aqui do canal, você vai receber exercícios no final da aula para você praticar. Em onde você pode praticar os números, falando de datas, falando de quantos anos você tem, falando, por exemplo, da descrição de números, número de telefone, por exemplo, ok? Se eu for colocar aqui o número de telefone, por exemplo, 997 01 2040, aí eu vou falar número por número. Lembra que eu expliquei para você? 99710, opa, ou também 12040, número por número. E lembre-se também que quando você for falar dois números seguidos, você não precisa falar 99, por exemplo, 99. Você pode falar double nine, quando tiver dois números seguidos. Double two, quando tiver dois números seguidos. Então essa é a nossa aula sobre números, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, compartilhar com alguém que precisa aprender tudo sobre os números e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para aprender mais inglês direcionado para mulheres. Thank you very, very much. Let's bloom!